Irmão em Cristo Chagas Bezerra, diretamente de Fortaleza, Ceará, com uma pregação abrindo os olhos do seu entendimento, ativando a sua mente, uma pregação em graça, uma pregação reveladora. Esta pregação será finalizada aqui no Facebook e também no YouTube. Você pode ver no YouTube, no canal Graça Evangelho da Graça em Fortaleza, tá bom? Então, sejam bem-vindos a todos, uma melhor tarde para todos, graça e paz. E todos os dias nós estamos com esta mensagem aqui no Facebook e também no canal no YouTube, tá bom? Então vamos fazer uso da palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 24, 25 e o 26, que nós vamos fazer a leitura. Bem-vindo aí ao Marcílio Lopes, bem-vindo ao seu João Tobias, Helenilton, e enfim, todos os que estão vindo aí, sejam bem-vindos à nossa ministração da palavra. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e a tua pálpebra diretamente diante de ti. Ponderar a verdade de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. 27. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retira do teu pé o mal. É um conselho que Salomão, que foi o escritor de Provérbios, estava dando aí para o povo de Israel. E nós possamos tomar esta palavra também para nós, exortação paternal, na parte do pai, através do rei Salomão. Então podemos também hoje até mesmo trazer esta palavra para nós mesmos, para que nós possamos ter a verdade nos nossos lábios, ter uns olhos iluminados e ter os nossos pés calçados com o Evangelho da paz. Então a palavra do Senhor que diz aqui em Provérbios, para quem não sabe, o livro de Provérbios é um livro histórico, livro do Antigo Testamento. Então Salomão estava dando este conselho e na realidade era Deus falando com o povo, e ele dizendo: desvia de ti a falsidade da tua boca e afasta de ti a perversidade dos teus lábios. Os teus olhos olhem direto a tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ponderar a verdade nos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Te retire os teus pés do mal. Então hoje o tema da nossa mensagem hoje é a palavra distorcida. O tema da nossa mensagem hoje é a palavra distorcida. Muitos que hoje me vê pregando a palavra, eles dizem que nós, que somos da graça de Deus, pregamos uma palavra distorcida. Então nós vamos ver se é real essa história, se é nós que pregamos a palavra distorcida ou é o sistema que prega a palavra distorcida. Todos os dias eu estou aqui pregando uma palavra reveladora, mostrando dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, abrindo os olhos do seu entendimento, para que você possa compreender melhor esta palavra. Então, todos os dias eu abordo um tema, muitas das vezes polêmico, até mesmo os temas polêmicos, para lhe chamar a atenção mesmo, para você ficar atento e entender verdadeiramente a palavra de Deus. Hoje o tema da palavra é a palavra distorcida. Que palavra distorcida? A palavra de Deus, ou a sua palavra,
ou a forma que você está falando, a forma que você está dirigindo a palavra, e distorcem a palavra. Então, quando você distorcem a palavra, ela cai para um lado errôneo, para um lugar, um lado que não é verdade. Então, uma palavra distorcida, ela se torna mentira, mas sendo contada por 2 ou 3 pessoas, ela se torna verdade. Então, nós vamos caminhar um pouquinho dentro da Bíblia, como todos os dias, e vamos ver quem é que está distorcendo essa palavra. Se é nós que pregamos o Evangelho da Graça, se é eu, Chagas Bezerra, que estou pregando o Evangelho da Graça, ou se é o sistema que distorcem a palavra, certo? Então nós vamos ver isso aqui. Na palavra que nós lemos diz: desvia de ti a falsidade da tua boca. Desvia a falsidade da tua boca, e afasta de ti a perversidade dos teus lábios, e dos teus olhos olhem diretamente as tuas pálpebras, diretamente diante de ti. Ponderá a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retira os teus pés do mal. Então tem muitas pessoas que andam hoje em caminhos tortuosos. Por quê? Por falta de conhecimento. E tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas não querem sair desse caminho tortuoso. Tem muitas pessoas que não têm os seus olhos abertos para enxergar as coisas. Os seus olhos estão vendados. Mas nós estamos aqui como uma luz do mundo, como um eleito em Cristo, propriedade exclusiva de Deus, para fazer isso, para ativar a sua mente, abrir os olhos do seu entendimento, para você entender melhor sobre a palavra de Deus. Por isso que o tema hoje é a palavra distorcida. Então, se a palavra está distorcida, nós vamos torcer ela hoje. Torcer é virar? Então nós vamos desvirar essas palavras distorcidas para tornar ela em verdade para você. Como diz o nosso pastor Geraldo Moraes, do Rio de Janeiro, vamos descoisar as coisas que estão coisadas. Graça e paz, pastor Robson. Graça e paz, Elias Paulo, Nájila Silva. Graça e paz para todos que estão chegando aí. Então, temos que ter os nossos olhos retos, os nossos pés em retidão, a nossa boca não falar falsamente, mas que possamos falar sempre a verdade. Para caminhar um pouquinho sobre essa palavra distorcida, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Aí você que já conhece a palavra diz assim: pronto, ela vem falar sobre dízimo de novo. Ela vem falar sobre aquelas coisas que você falou outro dia. Então vamos abrir os nossos olhos, vamos andar retamente e vamos distorcer essas palavras que foram torcidas. Olha o que diz aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provarei nisto, provai em mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Graça e paz, irmão Antônio. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Será que a casa do tesouro se chama igreja? A casa do tesouro, no século I, em que Deus estava falando pelo profeta Malaquias para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, e especialmente para a tribo de Levi, que isso aqui era para a tribo de Levi, ele estava dizendo: trazei a casa do tesouro. A casa do tesouro, na realidade, era exatamente o templo mesmo de Jerusalém, que era chamado a casa do tesouro. Então todos levavam o dízimo à casa do tesouro. O que é o dízimo que eles levavam para a casa do tesouro?
não era dinheiro. Eles levavam mantimento. O que é mantimento? Comida. Eles levavam comida. Só que o sistema distorceu esta palavra e colocou dízimo. Colocou essa palavra dízimo como dinheiro. Pegou a palavra mantimento e colocou dinheiro. Só que a Bíblia não diz que é dinheiro. Diz que trazeis todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo naquela instância, naquela época, naquele século, era comida, alimento, o que a terra produzia: o melão, o mamão, a laranja, a tangerina, o milho, o arroz, o feijão. Tudo isso que a terra produzia, eles levavam para a casa do tesouro. Então o sistema transformou esse mantimento em dinheiro. O sistema transformou esse mantimento em dinheiro, transformando esse mantimento em dinheiro, e hoje o sistema prega dizendo que o dízimo é dinheiro e que a palavra dízimo significa 10ª parte. E aí todos os membros congregados, cristãos, crentes, evangélicos que fazem parte de uma empresa, na realidade é uma empresa, não, é igreja, de uma igreja, que fazem parte de uma igreja, eles têm que levar a 10ª parte do salário deles que eles fazem por mês. Se por acaso o membro da igreja ele ganha R$1.000, ele tem que levar R$100, que é a 10ª parte. Por quê? Se eles não levar essa 10ª parte, eles estão roubando a Deus. Eles estão roubando a casa do tesouro. E a casa do tesouro aqui não significa a igreja. Significava naquela época o templo. Porque o templo de Jerusalém, ele foi destruído. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído, então não existe mais casa do tesouro para levar o mantimento. A casa do tesouro hoje é eu, é você. Hoje nós somos o templo e a morada de Deus. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus, a casa de Deus aqui na terra. Então não é mais igreja feita entre 4 paredes. Então a palavra dízimo não é dinheiro. Aqui era mantimento, comida. Mas o sistema transformou em dinheiro e hoje tem uma obrigação, obriga as pessoas a pagar o dízimo ou levar o dinheiro para a igreja. Quando ele fala abrireis a janela dos céus, abrireis a janela do céu, aí vem aquela falsa promessa, né? Irmão, se você trouxer o seu dízimo à casa de Deus, à casa do tesouro, à igreja, a janela do céu vai ser aberta, e aí você vai ganhar um carro, um apartamento, o seu salário vai aumentar, a sua família vai ser abençoada, aonde tu pisar vai ser prosperar, tua empresa vai prosperar. Então tudo vai acontecer porque a janela dos céus está aberta. A janela do céu sendo aberta e as bênçãos caindo sem medida não significa isso. Não é bênçãos espirituais, não é bênçãos materiais. O que a janela do céu se abrir aqui, o que ia cair era chuva, que até hoje, agora há pouco tempo, a janela do céu estava aberta e a chuva estava caindo sobre a terra. Então essa janela lá sendo aberta e a chuva caindo, lá no campo se produzia os mantimentos, se produzia os alimentos. Então a terra seria próspera e fértil. Era isso que o próprio amado Deus estava dizendo: eu vou abrir a janela dos céus e derramarei bênção sem medida. Bênção sem medida, chuva, para que a lavoura do nosso campo não seja estéril. Então ele estava dizendo que ia abrir a janela do céu. E pegaram essa janela do céu, fizeram uma porta dentro da igreja, certo? Uma porta mesmo de madeira, de fita, ou de bronze, ou de ouro, ou de prata. Colocaram dentro da igreja, e aí para você passar por baixo dela, para você ser abençoado. Ó, irmão, essa aqui é a porta do céu.
passa por debaixo dela para você ser abençoado. Isso chama-se distorcer a palavra de Deus. Isso chama distorcer a verdade. Então teus olhos têm que estar abertos, os teus pés têm que estar firmados. Não desvie para a direita nem para a esquerda, que era isso que Salomão estava dizendo. Você tem que olhar direito pelas suas pálpebras. Que ele quer dizer o que é isso? Que você olhe para a verdade. Então distorceram a palavra de Deus e pregaram mentira. Ainda hoje vivem pregando mentira, pregando coisas que não existem e colocam para você comer todos os dias esse maná podre. E aí vivem tanto iludido quanto iludindo as pessoas. Então a janela dos céus que abri era exatamente os céus mesmo. Ia se abrir, ia descer chuva, que era as bênçãos. Uma outra distorção que eles distorceram no versículo 11, olha: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Fruto da terra é mantimento, alimento. E a vossa vinde no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Uma outra mentira que eles colocaram aqui, o sistema colocou, foi o diabo. Ele diz que o devorador aqui é o diabo, que o devorador vai entrar na sua casa e vai comer suas finanças, vai destruir suas finanças, e colocar o nome desse devorador de diabo. E não tem nada a ver. Não é diabo, o nome desse devorador não é diabo. O nome desse devorador é gafanhoto. Gafanhoto, o nome desse devorador. Como é que você pode me provar isso, ô Chagas? Se você diz que é verdadeiro, que não é herege, abra lá em Joel, capítulo de número 1. Vamos lá? Eu estou baseado na palavra de Deus. Não estou falando mentira para você. O que eu quero é que seus olhos sejam abertos, que a sua mente seja ativada, que as palavras torcidas, elas sejam distorcidas e você entenda sobre esta verdade. Joel capítulo de número 1, o versículo de número 4. Joel capítulo 1, versículo de número 4, que diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, gafanhoto, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O gafanhoto devorador não é o diabo, é um gafanhoto. O que está escrito no livro de Malaquias, o devorador, Malaquias estava falando exatamente deste gafanhoto que comiam os frutos da terra. Segundo a história diz que existe 480 mil espécies de gafanhoto. Dentre desses 480 mil espécies de gafanhoto, tinha 5 que eram mais temidos em Israel: o gafanhoto devorador, o cortador, o pulgão, a lacusta. São esses gafanhotos que eram mais temidos, mas o mais era o devorador. Por quê? Porque o devorador, ele era um gafanhoto, segundo a história diz, que ele chegava a ser no tamanho do homem. No tamanho de um homem. Imagina um gafanhoto desse dentro da lavoura, destruía tudo. E o que acontece? Quando caía chuva sobre a terra, os gafanhotos morriam com os relâmpagos, com os trovões e com a chuva. Todos esses insetos, eles morriam. O gafanhoto morria, o devorador. Então Deus falou para eles: eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar bênção sem medida, chuva, para destruir tudo isso aqui, ó, os gafanhotos, e principalmente o devorador. Aonde é que chuva vai matar um ser, como muitos acreditam que o diabo é um ser espiritual? Como é que o gafanhoto, como é que a chuva vai matar um ser espiritual? Não mata. Então é a palavra distorcida. Distorceram a vida inteira a palavra para você. E hoje nós estamos abrindo os olhos do seu entendimento. E o que nós todo dia pedimos é uma mente ativada, para que você possa entender sobre esta palavra. Mentiram para nós, mentiram para mim.
Eu vivi muitos anos enganado, 12 anos no sistema, pregando isso aqui, também uma palavra distorcida. Mas hoje nós estamos torcendo a palavra. Estamos colocando ela reta nos teus pés, reta nos teus olhos, reta no teu entendimento. O que dizem aqui? Uma outra palavra distorcida. Uma outra palavra distorcida. Que diz aqui em João, capítulo de número 10, versículo de número 10. Abre lá em João 10, 10. Você até sabe já qual é, né? João 10, 10. Isso está na boca de todo mundo, até mesmo quem não lê a Bíblia. Porque é um versículo bem citado dentro da igreja, porque é favorável. Ele faz menção de um ser que não existe, que é apenas um folclórico, que é o diabo. O que é que diz aqui em João capítulo 10, versículo 10? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eles, o sistema, dizem que esse ladrão é o diabo. Eles colocaram o nome de diabo, em vez de colocar ladrão, colocaram diabo. Mas a palavra diz que é o ladrão. O ladrão não veio somente para matar, roubar e destruir. O que é que o ladrão faz? Rouba. Entra na sua casa, para que você possa entender um pouquinho mais sobre esta palavra. E nós estamos distorcendo as palavras que foram torcidas, por isso que eu faço questão de ler a partir do versículo 1, para que você entenda. Olha o que é que diz aqui, ó. Em verdade vos digo, que não entra pela porta. Quem é que não entra pela porta do aprisco, das ovelhas? Mas sobe por outra parte. Este é ladrão e salteador. O ladrão, ele não entra por porta, e quando ele entra arrombando. Ele arromba, quebra o cadeado, destrói a porta que você colocou, entra pelo telhado, e aí ele entra por outra parte. Era isso que Jesus estava falando a parábola para os seus discípulos, para os fariseus, para os saduceus, para os essênios, para os zelotes, para aquele povo. E ele disse: o ladrão, ele não entra por a porta. O ladrão, ele salta por cima. Então esse ladrão que salta por cima, esse não pode entrar por a porta. Esse não. É o que ele diz: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 3. Para que esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas os conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dele, e eles os seguem, porque reconhecem a voz. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes surgirão dele, porque o não conhece a voz do estranho. 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam, e até hoje ainda não compreenderam o sentido daquilo que ele lhe falava. 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. 8. Todo quanto vier antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Deu para entender agora? Ativou a mente? Os olhos estão iluminados? Vamos caminhar. Versículo de número 11 diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que foi que ele fez? Deu a vida por nós. O mercenário que não é pastor, que não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona a ovelha e o foge. Então o lobo o arrebata e o dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Quem é esse ladrão aqui que o
o próprio Jesus estava falando. Hoje acontece muito. Pessoas que pregam por dinheiro. Esse é o que Jesus estava falando. Podemos fazer uma configuração aqui. Uma linguagem configurada, né? Então nós podemos entender quem são hoje esses mercenários que só prega por dinheiro, que só ora por dinheiro, que só faz as coisas por dinheiro. Ah, mas eu não faço nada por dinheiro. Não faz? Meu amigo, eles colocam uma porta dentro da igreja e diz que aquilo ali é a porta das ovelhas, que a ovelha tem que passar por baixo, e passou por baixo, ela vai ser salva, ela vai ter os seus bens de volta. Então eles começam a fazer isso, mas para você passar por debaixo daquela porta, tem que pagar uma oferta de R$100, de R$1.000, de 500, de 2.000, de 10.000, para você poder alcançar a sua bênção. Então esses são chamados de mercenário, esses são chamados de ladrão, que Jesus chamou, que eles vivem salteando por outra parte e não estão entrando pela porta das ovelhas. Ele não prega um verdadeiro evangelho, a verdade não está nos seus lábios, os seus olhos não são iluminados, e eles vivem pregando mentira, distorcendo a palavra de Deus. Esse é o mercenário que a Bíblia chamou. E quando a ovelha está dentro da igreja e ele não paga o dízimo, o que é que ele faz? Ele despreza. Ele diz que está desviado, diz que o nome dele foi tirado do livro da vida, diz que as maldições vêm sobre a vida dele porque ele não é um dizimista, um ofertante da casa. Então começam a fazer o quê? Fugir da ovelha. Por quê? Porque ele é mercenário, ele não é um bom pastor. Quando você não está ao lado dele, beneficiando ele, trazendo as benfeitorias para ele mesmo, ele foge de você, porque ele não é o bom pastor, ele é o mercenário. Então eles estão fazendo o quê? Distorcendo a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui para dizer para você que nós estamos trazendo esta verdade para você, abrindo os olhos do seu entendimento, e as palavras distorcidas, nós vamos torcer ela e trazer a verdade para você. Deu para entender aí? O ladrão aqui do Evangelho de João, como vocês dizem que é evangelho, que nós chamamos de livro sinótico e é o livro histórico, estava contando a história de Jesus. O ladrão aqui não é o diabo, o ladrão aqui era um ladrão mesmo, e hoje nós temos bastante ladrão dentro das igrejas, roubando o povo. Uma outra palavra distorcida que nós encontramos é quando eles falam que Lúcifer era um anjo de luz que morava no céu, cantava no coral celestial, e de repente o seu coração se encheu de maldade, se encheu de ira. Ele quis ser melhor do que Deus, maior do que Deus, e se rebelou-se contra Deus, e Deus expulsou ele do céu e jogou ele na terra. Durante toda a minha vida eu ouvi essa história, que ele era um anjo de luz que cantava no coral de Deus, era o maestro, o poderoso. E de repente se rebeliou-se e foi lançado por terra. A vida inteira mentiram para você. A vida inteira pregaram essa mentira para você. Até hoje é pregado essa mentira, distorcendo a palavra de Deus dentro da igreja. E aí o que acontece? Nós estamos comendo desse maná podre. Nós não, eu não como mais desse maná podre, mas vocês continuam comendo desse maná podre. Vocês ainda que não têm a mente ativada, que ainda não têm os olhos iluminados. E aí eles dizem, lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, vamos ver o que eles falam sobre esse anjo, ou sobre Lúcifer, que ele diz que Lúcifer foi expulso do céu para a terra, porque o seu coração se encheu de maldade. Ezequiel capítulo de número 28, para que você possa entender. Versículo de número 14, que é um base, que ele sempre lê, para poder exatamente distorcer a palavra e tirar os seus olhos da verdade.
desviaram seus olhos da verdade e os seus pés da verdade. Versículo 14 diz assim, ó: tu eras querubim da guarda, ungido e estabeleci. Permaneciam no monte santo de Deus, no brilho das pedras ardentes ou pedras afogueadas. Aí ele diz, está vendo? Satanás ou diabo era um querubim da guarda de Deus e ele estava no monte. Que monte? No coral, cantando lá no coral. Tá vendo? É isso aqui. E como é que você me diz que não era um querubim? Como é que você diz que ele não era um anjo? Porque a palavra querubim, eles acham que é um anjo. Tudo bem que esta palavra que era usada em Israel, querubim, era exatamente chamado mesmo de anjo. Anjo de quê? Anjo da guarda. Era o anjo que guardava o seu patrão, que guardava o seu senhor, que guardava os homens da terra. Querubim ungido, um querubim da guarda principal. Então esse aqui era um querubim da guarda principal, mas não era Satanás, não era o diabo. Vamos ver quem era esse querubim. Versículo de número 1 do capítulo 28. No mesmo capítulo que eu estou lendo. Primeiro: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Veio a minha quem? A Ezequiel. Versículo 2, está aqui para nós descobrir os mistérios. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Era Satanás, o diabo, ou era um príncipe de Tiro? Diz aqui que era um príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus: visto que elevava o teu coração e dizem, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passa de homem, palavra de Deus. E não és Deus, ainda que estima o teu coração como se fosse um coração de Deus. Ele era um homem. Quem era esse querubim aqui? O rei de Tiro, um príncipe da guarda do rei. Ele aqui era um príncipe de Tiro, que era o guarda, um querubim da guarda do rei. Quem era o rei? Rei de Tiro. Versículo de número 3. E és mais sábio do que Daniel. Afirmação do próprio Deus, dizendo para ele: és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançasse o teu poder a iniquidade, ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste, e a tua riqueza, e por causa delas se elevar o teu coração. Assim diz o Senhor Deus: visto que estás o teu coração como se fosse o coração de um Deus. Ele se julgava: eu sou um Deus. O príncipe de Tiro se julgava um Deus. E eis que eu trarei sobre ti o mais terrível estrangeiro dentre as nações, os quais desembainharam a espada contra a formosa da sabedoria, e macharão o teu resplendor, e ele te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante dele: quem te matar, eu sou Deus. Dirás ainda daqueles: quem te matar, eu sou Deus. Pois não passa de homem, e não és Deus, não poder do que te transpassa. Ele se julgava um Deus. E quem era ele? Não era Satanás. Ele era um príncipe do rei Tiro, um príncipe do reinado de Tiro. E as pessoas pregaram a vida inteira dizendo para você que esse aqui era
o Lúcifer, anjo de luz, que foi expulso do céu, e ele trouxe a terceira parte do céu dos anjos, que eles dizem que eram demônios, que foram lançados sobre a terra. Só que a palavra estava falando sobre o rei, só que estava falando sobre o príncipe do rei Tiro. E outra, eles dizem assim, só que na realidade, esse aqui, que você está falando que é o guarda, o querubim da guarda do rei Tiro, e como é que vai falar no livro de Isaías também sobre ele? Isaías, capítulo de número 14, versículo 12, né? Isaías 14, 12. Vamos ver o que diz lá em Isaías 14, 12. Como caíste do céu? Aí é que entra, entendeu? Entra a tese que ele caiu do céu. A palavra distorcida. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado na terra, tu que deliberava as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei meu trono, e no monte da congregação. Aí diz que ele era cantor, cantava no coral da igreja. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É ou não é o diabo? Aí você diz para mim, é ou não é o diabo? Que era o anjo de luz que reinava e que ele estava no coral de Deus, que ele era o maestro, ou melhor dizendo, ele era, vamos dizer, um maestro, né? Que cantava lá no monte de Deus, na congregação. Era ou não era? Se ele estava e ele queria ser mais alto do que Deus, maior do que o Altíssimo, com certeza esse aqui era o diabo. Só que você se esqueceu de entender a palavra. Por quê? Porque a palavra está distorcida. Por que está distorcida? Porque o sistema, ele distorceu a palavra, enganou você pela vida inteira. E hoje nós estamos torcendo esta palavra e trazendo a luz do Evangelho aos seus olhos, ao seu entendimento, à sua mente, para que você possa compreender a palavra de Deus como ela é. Versículo de número 4 do mesmo capítulo 14 de Isaías, que eu vou ler para você descobrir quem era esse aqui, esse que caiu dos céus, essa estrela da manhã. Vamos descobrir quem era. Versículo de número 4 diz assim, vamos para o 3 para ficar bem melhor. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Versículo 4. Então proferirás entre este motejo contra o rei da Babilônia e dirá, como cessou o opressor e como acabou a tirania. Quem era esse homem? Era Satanás ou era o rei da Babilônia? A Bíblia, a palavra de Deus, diz que era o rei da Babilônia. Não era o diabo. Essa estrela da manhã aqui, que Deus estava fazendo uma alegoria a ele, não era o diabo. Ele na realidade era um diabo, porque ele perseguia o povo de Deus. Mas não era um diabo o ser de cauda, de chifre, de rabo. Não era aquele que está com o tridente na mão, que você tem medo dele que vai te levar para o inferno. Não era. Era o rei da Babilônia. Era ele que se encheu o seu coração e quis ser maior do que Deus. Até uma estátua ele fez. Para quê? Para que ele pudesse se exaltar e dizer que ele era Deus sobre a terra. E a iniquidade cada dia crescia, e queriam que todos adorassem o seu nome. E assinou e fez até um decreto. Na realidade,
ele, falando de Nabucodonosor, que também ele se colocou como se fosse um deus, fez uma estátua e ele pegou e fez um decreto que todos teriam que se dobrar diante da estátua dele e adorasse, porque aquele que não se dobrasse diante da estátua dele, ele iam jogar na fornalha ardente. Então eu acho que você conhece a história, estou falando aqui só para você entender um pouquinho. Então o que acontece? Ele pegou 3 servos do Senhor, não se dobrou diante da estátua dele, e ele pegou e jogou os 3 servos dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando ele viu que os 3 não foram queimados, que 4 homens passeavam dentro da fornalha, ele ficou louco. A própria Bíblia diz que o próprio Deus fez ele descer ao campo e pastar juntamente com os bois durante 7 anos. Então o rei da Babilônia, ele foi muito cruel, mas Deus fez uma punição para ele. E hoje as pessoas vivem da mesma forma, distorcendo a palavra, dizendo que essa estrela da manhã, esse querubim, era exatamente o diabo, mas só que não era o rei da Babilônia. Por que eu estou falando isso para você hoje? Porque o tema da nossa palavra hoje é distorcida, a palavra distorcida, e nós estamos distorcendo, nós estamos torcendo esta palavra, na realidade que está torcida, né? Está distorcida, então nós estamos torcendo ela, mostrando a verdade para você. Então, esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês, certo? E eu quero professar sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que, como diz o nosso amado apóstolo Paulo, sempre eu falo isso todos os dias, querido, não precisa mais você ter medo do diabo, não precisa você ter medo do inferno, não precisa você ter medo de todas essas coisas que as pessoas fazem e falam, não precisa, porque você já é um salvo na pessoa de Jesus. Como é que você me garante que eu sou salvo na pessoa de Jesus? Vai depender de você. Se você tiver fé, toma esta palavra por base, que é exatamente em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Você já é salvo na sua mente, você já é salvo no seu coração. Então, glorifica ao Senhor pela salvação que Ele te deu. Irmão, eu tenho que ir para a igreja, continuar a ir para a igreja, para os montes, para buscar as bênçãos de Deus, porque eu preciso ser abençoado. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou com todas essas sortes de bênção. Nós somos abençoado, não precisa você ficar correndo atrás de bênção. Tome esta palavra hoje e você é um abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nosso amado Pedro, que não era um apóstolo da graça, mas sim um apóstolo dos judeus, um apóstolo da lei, ele mesmo proferiu esta palavra dizendo assim, em 1 Pedro 2, versículo de número 8, que nós era propriedade exclusiva de Deus. Olha o que é que ele diz aqui, versículo de número 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Por que eu sempre repito o livro, capítulos e versículos? Porque sempre os críticos vão estar aqui me acusando, chamando de herege, chamando de mentiroso, chamando de falso profeta, me chamando de anticristo. Mas eu sempre faço questão de mostrar para você dentro da palavra de Deus, para que os seus olhos sejam abertos, para que a sua mente seja ativada e você entenda verdadeiramente a palavra de Deus. 1 Pedro era um apóstolo dos judeus e não dos gentios, mas ele mesmo proferiu essas palavras no capítulo 2, versículo 9, dizendo: vós, porém, sois raças eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
nós já somos abençoados, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Será que nós fomos escolhidos mesmo antes da fundação do mundo? Fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Qual é a base que nós temos? Que nós somos escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo, irrepreensível perante ele e em amor. Nós somos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Não há mais treva sobre a vossa vida, não há mais escuridão, porque hoje nós andamos na luz do Evangelho de Deus. Olha o que é que diz aqui em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Nós não habitamos mais nessas trevas. E vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela a incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todas as nossos delitos. Nós temos vida com Deus. Por quê? Porque ele perdoou todos os nossos delitos. Olha o que é que ele diz aqui em Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? Jesus. Ele nos transportou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, meu querido, hoje nós reinamos em vida. Nós estamos reinando com Cristo aqui na terra. Aí você diz, como é que você reina com Cristo na terra se você ainda está nesse corpo de carne? Nós estamos reinando em vida nesse corpo de carne aqui na terra, porque nós temos a mente ativada, os olhos iluminados. A carne não manda mais no espírito, ela até começa a brigar com o espírito, mas hoje quem manda em nós é o espírito. A carne está subjugada, a nossa carne já foi desativada. Todos os dias nós desativamos ela, para ela não entrar em conflito com o nosso espírito. Por isso que podemos dizer que nós já estamos reinando em vida, porque Ele mesmo, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Aí você me pergunta, Chaga, me explica o que é reino de Deus. O reino de Deus é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Se você tem gozo, se você tem paz, se você tem alegria no Espírito Santo, você também está reinando em vida. Eu espero que você tenha abrido a sua mente e os seus olhos tenham sido abertos para você entender sobre esta palavra. Esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. É a palavra distorcida. Nós acabamos de torcer a palavra, certo? Trazer a verdade para você, iluminando os olhos do seu entendimento. Distorceram a palavra a vida inteira. O sistema distorcem a palavra a vida inteira. Eu sei que quem vive no sistema aí não gosta quando eu falo sistema. Eu sei que quem são religiosos não se agrada quando eu falo a respeito disso. Mas, meu querido, abra seus olhos. Enganaram vocês a vida inteira. Estão enganando vocês a vida inteira. E agora nós estamos aqui com a luz do Evangelho para abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento e você parar de ser enganado e você poder reinar em vida. Esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Esta mensagem estará no YouTube, no canal Evangelho da Graça em Fortaleza. Daqui a pouco eu estarei postando esta mensagem no canal. E todos quiserem participar do canal do YouTube, entra lá, se inscreve, assina o sininho para todas as vezes que eu colocar um vídeo lá, você poder receber essas notificações aí no seu aparelho e fortalecer o nosso canal. Deixa seu like também se você gostar, tá bom? Da pregação. E vamos ser cada dia mais abençoados
na presença de Deus. Na realidade, nós já somos abençoados. Então, a minha palavra da parte de Deus que eu tenho para deixar para vocês hoje é essa. E eu peço que vocês continuem orando em favor da dona Cássia, a minha auxiliadora, que sempre está me auxiliando aqui nas pregações. Logo, logo ela estará aqui comigo, ministrando a palavra. Logo, logo ela estará orando, estará pregando também esta palavra, porque ela está estudando a graça de Deus. Hoje ela não amanheceu bem, como eu falei no começo, que está com a pressão um pouco elevada, mas em nome de Jesus, estas enfermidades que habitam na nossa carne, ela não tem mais domínio sobre nós. Elas já foram destruídas, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Então eu deixo vocês com esta palavra. Graça e paz para todos, uma boa tarde, fiquem todos com Deus e eu desejo a melhor tarde para todos. Quem entendeu esta palavra, diga comigo, Abba Pai.